Olá, ministros da dança, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Gente, hoje nós iremos fazer um vídeo um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Hoje o vídeo será de perguntas e respostas. E essas perguntas vieram lá do grupo do WhatsApp do Vidança. E se você quiser fazer parte desse grupo no WhatsApp, eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que você entre pelo link, combinado? Eu achei interessante compartilhar com vocês as perguntas e as dúvidas das ministras lá do grupo, porque as mesmas perguntas e dúvidas delas podem ser as suas. Então eu espero que isso venha ajudar a você e ao seu ministério também de alguma forma. Gente, a maioria das perguntas falam sobre atitudes, ações, determinados comportamentos dentro do Ministério de Dança e sobre a minha opinião referente a alguns assuntos. Então eu vou estar colocando aqui a minha opinião, o que eu acredito, em cima dos meus critérios e também em cima da visão de liderança da minha igreja, tá? Isso pode variar de igreja para igreja, porque comportamento, atitudes, isso também inclui um pouquinho de doutrina da igreja e a visão de cada pastor referente ao Ministério de Dança, tá bom? Então eu espero que vocês entendam com sabedoria. Eu espero que eu possa me expressar aqui de uma forma que todos entendam aquilo que eu queira passar. Então, gente, mas antes eu vou colocar aqui uma ferramenta para que eu possa ler direitinho as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Aline de Contagem, Minas Gerais. Gostaria de saber a sua opinião. No ministério tem uma pessoa que tem um problema de coluna, uma limitação, e não consegue acompanhar o ritmo do ministério. Exemplo: coreografias, movimentos de dança e até mesmo a escala de dança no louvor. O que podemos fazer para ajudá-la a se adaptar? Bom, Aline, antes de responder a sua pergunta, eu quero deixar aqui um alerta ou uma dica para todas as pessoas que têm alguma limitação física e gostam muito de dançar e gostaria de entrar no Ministério de Dança. Primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa passar por um médico especialista. Então, passe pelo médico antes. Pegue o aval dele para que você possa dançar na igreja, ok? E tendo esse aval, aí você entre no ministério. Agora sobre a pergunta: o que fazer para ajudá-la a se adaptar? Bom, Aline, eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Durante a coreografia, geralmente não costumo coreografar a música do começo ao final com o grupo todo. Eu sempre vou variando a quantidade de pessoas em cena. E fazendo isso, você tem a possibilidade também de fazer várias sequências dentro de uma mesma música, estrofes com diferentes níveis de desenvoltura ou diferentes níveis de técnica. De repente você pode pegar uma estrofe com 3 pessoas, 3 ministras que tenham mais técnica, que façam aula de dança. E ali elas vão desenvolver aquela sequência de dança com mais perfeição. Em uma outra estrofe você pode de repente colocar crianças que fazem parte do ministério e ali elas vão dançar do jeito delas, movimentações infantis delas. Elas não precisam fazer a mesma coisa que as adultas estão fazendo, tudo isso dentro de uma mesma música. E você pode colocar também outros ministros que não fazem aula, que têm um pouco menos de desenvoltura, que têm um pouco menos de mobilidade para fazer uma outra estrofe. E no refrão você pode unir todos novamente. Depois, ir separando novamente todos por etapa. Isso vai dar uma dinâmica na coreografia. Eu não costumo coreografar a música do começo ao final com todos em cena. Isso vai dando uma dinâmica e uma movimentação em cima do altar, em cena. E no final, todos voltam novamente para terminar a música de uma forma uníssona. Todo mundo fazendo a mesma coisa e sincronizado. E nisso você pode incluir todas as pessoas na sua coreografia, desde as pessoas que têm mais técnica até as pessoas que têm um pouco mais de limitação e até as crianças também.
Fica de dica aí, tá bom? Falando sobre o louvor agora. O que você pode fazer para adaptar isso para pessoas que têm um pouco mais de limitação? Você pode deixar que ela ministre as músicas mais lentas, as músicas mais de adoração. Aquelas músicas que geralmente nós fazemos mais encenações. Músicas mais proféticas que demandam movimentos de braço, movimentos de rosto, de cabeça. Essa é uma das formas dela participar no louvor com vocês, sem vir a piorar esse problema que ela tem na coluna. Lembrando que nós precisamos fazer tudo com sabedoria, com muito zelo e cuidado, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Pergunta da Andreia, de Porto Velho, Rondônia. Bom dia, Lu, a paz. Gostaria de uma dica. O que fazer quando o ministério está frio e sem motivação? Como posso me posicionar como líder sem ser autoritária e acabar piorando a situação? Sinto-me que falta autoridade e às vezes creio que a culpa está em mim pelo ministério estar assim. Andreia, glória a Deus pela sua preocupação, querida. É isso mesmo, o líder ele é muito responsável por tudo que acontece no ministério, pois ele está ali para direcionar as ministras. E eu vou deixar aqui algumas dicas, mas o mais importante de tudo é a líder ter uma vida íntima com o Senhor, é a líder ter uma vida devocional com o Senhor, porque ali na intimidade com Deus, você vai descobrir realmente a vontade dele para o ministério e todos os direcionamentos para o ministério. Nós precisamos buscar de Deus a direção em tudo. Tudo que formos fazer, agir, a forma. Quanto mais nós chegarmos a Deus, mais nós vamos nos parecer com Ele. E nos parecendo com Ele, nós vamos agir como Ele agiria. Então isso é muito importante na vida de um líder. Que o direcionamento venha do Senhor. Agora, se você realmente está tendo a direção do Senhor, buscando de Deus tudo aquilo que Ele quer para o ministério, a vontade dEle para o ministério, para a sua vida como líder, e o ministério ainda está desanimado, ainda está desmotivado, frio, além do direcionamento de Deus, você precisa também deixar bem claro para as ministras de que aquilo ali é um ministério, precisa ser levado a sério, que elas não estão fazendo isso para você, mas estão fazendo isso para o Senhor. Que não é para ninguém da igreja, que não é para o pastor, que não é para você, é para Deus que elas estão fazendo aquilo. E se elas estão fazendo de forma desmotivada, elas não estão fazendo o melhor delas para Deus. Elas precisam saber disso também. Caso elas estejam fazendo realmente o melhor delas para Deus, dentro dos propósitos do Senhor, de tudo aquilo que eu já falei aqui no canal, e mesmo assim elas estão desmotivadas, o que falta a elas é se unirem mais, é terem mais amizade, para que elas tenham ânimo de se encontrar, para que elas tenham ânimo de estar juntas e ministrar juntas. Então você pode promover acampamentos, uma vigília na sua casa ou na casa de alguma delas, e depois da vigília fazer um social, um cafezinho, dormir uma na casa da outra, saírem juntas, fazer uma tarde de ministério, um cinema com o ministério. Vocês precisam ter atividades sociais com o ministério, para que isso fortaleça essa amizade e que aí fique prazeroso de se encontrar. As ministras precisam ser amigas umas das outras. Eu conheço ministérios que as ministras só se falam na hora do ensaio, elas só se encontram na hora do ensaio e não tem assunto, não tem papo. Então acaba ficando aquela coisa, aquele clima meio difícil de lidar, meio complicado, meio chato, né? Então, ministras precisam ter amizade, precisam ter contato, precisam conversar, saber uma da outra. Tanto que isso vai ajudar também na hora da ministração. Agora uma pergunta não identificada. Diz assim: bom dia, gostaria que você desse seu ponto de vista a respeito de crianças ministrarem no espontâneo, que seria no louvor, né? Bom, eu não tenho oposição nenhuma sobre crianças ministrarem no louvor. Na minha igreja hoje está sendo formado 2 ministérios, antes era um ministério só. Agora vão ter 2, o de crianças e o das adultas. E o Ministério de Crianças, nós vamos fazer também uma escala para ministrarem no louvor. Mas, salvo que o pastor já orientou
de que essas ministrações das crianças no louvor, no momento de louvor, precisa ser bem orientado, tá? Então, as crianças que vão participar, elas são de um ministério, não são crianças que estão na igreja e do nada resolvem ir lá na frente fazer uma dancinha na hora do louvor. Gente, esse tipo de dança é uma brincadeira da criança. A criança não entende o que está fazendo, né? E ela chega lá na frente e começa muitas vezes a dançar porque é legal, porque os coleguinhas vêm, porque as pessoas acham bonito, bonitinho, pai e mãe fica tudo orgulhoso. Só que muitas vezes elas ficam brincando lá na frente no momento do louvor e tiram a atenção de algumas pessoas que estão ali na adoração. Eu concordo que as crianças precisam sim começar a aprender a ministrar no louvor. Tanto que elas nos copiam. Eu já recebi relatos de crianças que me copiavam. Recentemente, uma criança pequenininha, se não me engano tem 3 anos de idade, ela dançou na hora do louvor com autorização do pastor, que ela tinha conversado com ele antes, dizendo que era um sonho dela ministrar no louvor. Em um determinado momento da música, ela deitou no chão e ficou deitada no chão. Aí uma pessoa chegou em mim depois, durante a semana, e falou: você viu ela dançando no louvor? Eu falei: vi, coisa linda. Ela falou assim: a hora que ela deitou no chão? Eu falei: vi. Então, ela falou que estava te copiando de uma música que você tinha feito há um tempo atrás, que ela viu você deitar no chão. Gente, essa música eu tinha ministrado há 2 anos atrás, que era Oceanos da Ana Paula Nóbrega. E em um determinado momento da música eu deitava no chão, que é a hora que Pedro afundava sobre as águas e eu deitava no chão. E ela lembrou isso depois de 2 anos. E ela era pequenininha. Então as crianças, elas têm a gente como referência, as adultas como referência, e elas nos imitam. Então nós precisamos ensiná-las a fazer de maneira certa e ensiná-las que aquilo é uma coisa séria, que não é brincadeira. Então as crianças do Ministério Infantil da minha igreja, elas já vão estar sendo preparadas com a líder delas para que elas entendam o que elas estão fazendo. Sou a favor de criança no louvor, sim, mas crianças que entendam o que estão fazendo, não que subam no altar apenas para fazer uma brincadeira, uma dancinha, tá bom? Então, que nós possamos entender isso com muito temor ao Senhor, que tudo tem que ser feito com ordem e decência na casa do Senhor, né? Não pode ser feito assim, sem preparo, sem um propósito. Então, se for o propósito das crianças aprenderem a ministrar e adorar ao Senhor com a dança, eu sou a favor. Mas se for para chegar lá e fazer uma dança na brincadeira, eu não sou a favor, tá bom? É isso aí. Pergunta da Dani, de Monte Aprazível, São Paulo. Lu, qual a diferença entre a dança no louvor e a dança coreografada? Dani, eu vou falar aqui de uma forma mais superficial, porque tem muita coisa para ser falada a respeito da dança espontânea e da dança coreografada, tá bom? Então eu vou estar falando aqui um pouquinho das características de cada uma e o que cada uma tem como propósito, como cada uma propõe. A dança espontânea é aquela dança que ela acontece de forma natural e que surge movimentos na hora do louvor, sem ser movimentos coreografados ou combinados ou ensaiados. A dança espontânea e uma das suas características é a edificação pessoal do ministro. E eu vou explicar por quê. Gente, no momento do louvor, a igreja, a grande maioria da igreja, está em adoração. Em adoração com os olhos fechados, ou está com os olhos na letra do cântico, ou aqueles poucos irmãos que estão ainda distraídos, que não entraram no ambiente de adoração, estão ali olhando para você, ou não, ou olhando o ventilador, ou olhando a parede, né? Mas enfim, aqueles poucos irmãos estão olhando para você. Então é uma dança que atinge pouco em edificação a igreja. E atinge muito em edificação pessoal nossa. Eu falo por experiência própria, tá bom? Porque ali naquele momento nós estamos adorando ao Senhor com os nossos movimentos, novos movimentos que saem do nosso coração. E quando eu estou ministrando espontâneo, eu sempre peço para o Senhor me direcionar, para o Espírito Santo de Deus dançar comigo ali. Então são movimentos muitas vezes guiados pelo Espírito Santo. Então a ligação
é única. Ligação íntima com o Senhor naquela hora para você estar fazendo, para você desenvolver aqueles movimentos. Você me entende? Então ali você está criando uma adoração nova para que suba ao Senhor, e essa adoração precisa subir como um cheiro suave. Se chegar diante do Senhor como um cheiro suave a sua adoração, Ele vai se alegrar da sua vida e vai derramar unção sobre você. E a partir daí, essa unção derramada sobre a sua vida irá edificar as pessoas que estão olhando aquilo que você está fazendo. Ela vai ver a unção do Senhor, sentir a unção do Senhor, ver a glória de Deus na sua vida ali através dos movimentos. E assim você irá tocar algumas pessoas durante um momento de louvor. Lógico que é isso, eu estou falando baseada na minha vivência, certo? Pode ser que a sua vivência seja diferente, que a sua igreja tenha um contexto diferente. Então, vamos ter sabedoria ao entender, tá bom? Uma das características é a edificação pessoal. Tem outras características também, que na sua igreja pode ser a edificação da igreja. Mas na maioria das igrejas, esse momento de louvor, as pessoas estão de olhos fechados ou com os olhos na letra do hino. Então, você não vai atingir tanto as pessoas. Agora vamos falar da coreografada. A coreografada, você irá preparar a música com a mensagem, você irá preparar os figurinos, você irá preparar a encenação, você irá preparar as sequências coreográficas, você irá preparar o cenário, tudo isso voltado a uma mesma mensagem, preparado para levar uma mesma mensagem. Então, essa é uma forma bem eficaz de edificar a igreja, porque eu costumo dizer que nós precisamos pregar através da nossa dança. Nós precisamos usar todos os artifícios para que as pessoas possam entender aquilo que nós estamos querendo passar. Nesse momento, gente, a igreja toda estará sentada com os olhos voltados para o ministério, ali sentada esperando receber algo de nós. Então esse é o momento propício para que a gente edifique a igreja. E quando eles recebem algo de nós, que edifique a vida deles, isso irá fazer diferença para eles. E ali o ministério irá criar um vínculo com a igreja, um relacionamento com a igreja de edificação. Se o ministério não tiver esse vínculo de edificação, para a igreja, o ministério passará a ser um enfeite. O ministério passará a não fazer diferença para eles. E por isso, muitas vezes, as pessoas olham o ministério de dança como um grupinho de dança, ou como um enfeite na hora do louvor, ou como um enfeite na hora do culto. Por quê? Porque eles não estão recebendo nada vindo do ministério. É apenas uma coisa bonita de se ver. Então essa é a diferença de um grupo e de um ministério. O ministério ele edifica, o ministério ele dá algo para as pessoas serem edificadas, leva uma mensagem, oferece algo para as pessoas que faz diferença na vida delas. Entenderam? E a dança espontânea muitas vezes não tem isso a oferecer, porque a pessoa está de olhos fechados, então ela não cria esse vínculo com a maioria da igreja. Já na dança coreografada, o ministério cria esse vínculo com 100% da igreja. Então, essa é a diferença de uma e de outra. Então, por isso eu falo que a maior característica da dança espontânea é a edificação do ministro. E a maior característica da dança coreografada é a edificação da igreja como um todo. Pergunta da Liliane, de José Bonifácio, São Paulo. Lu, queria que você falasse sobre as vestes. O que fazer quando sair do ministério? Cada uma fica com a sua? No caso, se a pessoa pagou por ela, fica com ela? Sempre tive dúvidas sobre isso. Beijos. Beijos, Liliane. Bom, eu vou falar para vocês o que eu faço e o que o ministério da minha igreja faz, tá bom? Quando a pessoa entra no ministério, a gente já orienta a pessoa de que todas as vestes, todos os figurinos feitos por nós, que não é a igreja que paga, nós que investimos o nosso dinheiro naquele figurino. Mas todos os figurinos serão doados como oferta para a igreja. Então, mesmo que nós iremos pagar as nossas vestes, nós vamos fazer isso já com a consciência de que estamos fazendo em oferta, que estamos ofertando as nossas vestes para o ministério da igreja. Porque aí quando eu sair do ministério, e isso já aconteceu comigo, eu vou deixar de doação todas as roupas.
Porque às vezes a pessoa também sai do ministério e não vai para outro ministério, ela para de dançar. E aí ela vai levar essa roupa para casa e vai fazer o que com essa roupa? Seria muito mais útil deixá-la no ministério para que outras pessoas que entrem depois no ministério possam usá-las, não é verdade? Pergunta de Viviane, Taubaté, São Paulo. O ideal seria todos do ministério buscar conhecimento fora? Fazer aulas de diversas modalidades? Como lidar com a falta de interesse, muitas vezes, de muitos que não compreendem a necessidade de aulas em escolas de dança? Com qual frequência devemos nos alongar? Viviane, começando sobre se o ideal seria todos do ministério buscar conhecimento fora. Bom, pode ser fora, em escolas de dança, pode ser dentro, vindo um professor até vocês. Independente disso, né, da modalidade também, independente da modalidade, o ideal seria que o Ministério fizesse junto. Seria que o Ministério buscasse esse conhecimento técnico junto. Porque se algumas pessoas do Ministério fizerem aulas e outras não, isso vai ser visível na hora da ministração. Isso vai ser visível na movimentação de cada um. E até essas pessoas que não fazem aulas vão sentir um pouco de dificuldade de acompanhar as outras que fazem. E aí fica aquele clima meio descompensado, aquela coisa meio difícil de lidar. O ideal seria que todos crescessem juntos, tanto espiritualmente quanto tecnicamente, porque isso traria uma harmonia para o grupo. Tecnicamente falando, o visual da coreografia seria mais harmônico, né? Teria mais harmonia de se ver, porque as movimentações estariam bem parecidas. Então, por isso seria o ideal todos que fizessem juntos. Agora, sobre a falta de interesse em fazer aulas de dança, em adquirir conhecimento técnico, eu vou deixar aqui uma referência para você trabalhar isso com elas. A referência que eu vou deixar para vocês hoje está lá em 1 Crônicas 25, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: todos esses estavam sob a direção do seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Zedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto, todos eles mestres, 288. Então, aqui nessa passagem, nós podemos ver que os levitas da casa do Senhor, aqueles que ministravam a música e o canto, que hoje nós podemos ter nas nossas igrejas a música, o canto, a dança, o teatro, todos eles eram instruídos e todos eles eram mestres naquilo que faziam, eram os melhores naquilo que faziam. Então nós precisamos nos inspirar neles, nesses levitas, para os nossos dias de hoje. E o Senhor não espera menos de nós. Ele espera que nós entreguemos o melhor a Ele, o nosso melhor a Ele. Então, se nós podemos fazer aulas para nos instruirmos, para nos tornarmos mestres, para entregar a Ele uma adoração ainda melhor, por que não? Ele espera isso de nós. E se nós não fizermos isso, nós vamos ser negligentes. Nós vamos estar fazendo relaxadamente a obra do Senhor. E na palavra do Senhor fala que aquele que faz a obra dele relaxadamente é maldito. Então, que vocês possam compartilhar isso com elas, com essas pessoas que não têm a consciência de se capacitarem mais para o ministério. Compartilhe essa passagem que está lá em 1 Crônicas 25, 6 e 7, para que elas possam se conscientizar de que tudo aquilo que nós formos fazer na casa do Senhor, precisamos fazer bem, precisamos fazer com excelência. Bom, agora vamos falar sobre alongamento. Para aquelas pessoas que ensaiam apenas uma vez por semana, você pode se alongar 3 vezes por semana, certo? Faça alongamento pelo menos 3 vezes por semana. Para aquelas pessoas que fazem aula diariamente, fazem atividade física diariamente, é muito bom que ela alongue antes de toda atividade física. Faça um alongamento básico antes de cada atividade física. E se você for fazer aula ou ensaiar todos os dias, alongue todos os dias, tá bom? Isso vai ajudar também a não ter nenhuma lesão muscular durante a dança. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo
o link de uma matéria sobre alongamento que eu achei muito interessante, que é válido vocês lerem, tá bom? Acesse aqui o link, aqui na descrição, e dá uma conferida lá sobre alongamento. Pergunta: Oi Lu, boa tarde, sou a Noemi, tenho 24 anos. Já ouvi e vi pessoas dizerem que não tem base bíblica para ter ministério de dança nas igrejas. Como podemos responder a essas pessoas com base bíblica? Me ajude, por favor. Beijos. Bom, Noemi, essa pergunta é um pouquinho difícil de se responder e eu vou dizer por quê. Na Bíblia, nós não temos nenhuma passagem que diz que é proibido dançar na igreja hoje, no nosso culto moderno hoje. E também não tem nenhuma passagem que diz que o nosso culto moderno precisa ter dança, ou tem que ter dança, ou pode ter dança. Não tem nenhuma referência dizendo nem contra nem a favor. Então, o que nós temos são pessoas, grandes referências bíblicas, que dançaram, que é Miriam e Davi, que são as nossas maiores referências. Eles dançaram na época da lei, que está no Velho Testamento. E muitas dessas pessoas que não aceitam a dança hoje na nossa igreja, elas não aceitam o Velho Testamento para formatar a liturgia de culto hoje. Porque eles dizem que a nossa liturgia de culto hoje precisa estar baseada no Novo Testamento, na época da graça. E que as práticas do Antigo Testamento já se foram, que não são apropriadas para hoje, para os nossos tempos modernos. Então, para que você possa entender se a dança pode ou não na igreja, você precisa fazer um estudo teológico, se aprofundar mais na teologia e entrar em linhas de pensamentos a favor e contra. E outra coisa, essas pessoas não aceitam o Salmo 149 nem o Salmo 150 como liturgia de culto, para formato de liturgia de culto ou exemplo de liturgia de culto, né? E algumas pessoas falam também que as palavras traduzidas que estão nesses capítulos de Salmo, que em muitas Bíblias são traduzidas como dança, no original não é dança. Então, isso gera muita especulação a respeito da tradução bíblica. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês todas as palavras em original hebraico que foram traduzidos para dança. Aí vocês podem ver ali a listinha em cada situação que ela foi traduzida para dança, por que ela foi traduzida para dança, e muitas vezes não foi para dança traduzida, e ali vocês vão tirando as suas conclusões. Então, gente, isso abrange muito mais do que só pode ou não pode. Tem que ter todo um estudo, tem que ter todo um aprofundamento na teologia, nas linhas de pensamento, se o Velho Testamento é válido para hoje, se não é, se os dois são válidos para o culto hoje, se não é. Então tem pessoas que pensam diferentes, não só em relação à dança, mas em relação a costumes de Velho Testamento e Novo Testamento. Agora eu vou deixar aqui para vocês uma referência no Novo Testamento que cita a dança, de Lucas 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho perdido. Todos vocês conhecem, né? A grande maioria de vocês eu acho que conhecem, que é a parábola do filho que pede a metade da sua herança para o pai, sai para o mundo, gasta toda a sua herança, depois se arrepende, volta arrependido e o pai o recebe com todo amor e ainda por cima faz festa para ele. Então, aqui no versículo 25, fala que começaram a festa, e enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo trabalhando, quando ele voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? E ali o empregado falou que o irmão dele tinha voltado e tal. Mas eu quero aqui me fixar nesse versículo, que fala: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele voltou, chegou perto da casa e ouviu a música e barulho de dança. Gente, se você for analisar esse texto, esse versículo em si, nós vamos parar nele. Aqui nós temos uma referência, uma ilustração de quando o pecador se arrepende e se converte a Deus, volta para a casa do Pai. E na casa do Pai há festa. Hoje, nós sabemos que quando um pecador se converte na igreja e ele aceita Jesus, há festa na casa do Pai.
A Bíblia fala que há festa no céu, os anjos se alegram, há festa no céu quando um pecador se arrepende, se converte. E aqui, o próprio Jesus falando que havia festa na casa do Pai, com música e dança. Então nós podemos entender que talvez na casa do nosso Pai Celestial também tenha dança. Vocês conseguem entender essa referência? Então, queridos, a dança fazia parte da vida de Jesus. Ele citou a dança como uma forma de celebração, como uma forma de alegria, como uma forma de comemoração de algo que havia sido perdido e havia voltado. Então, é uma das referências que nós nos apegamos no Novo Testamento, que é uma referência que Jesus diz sobre dança, sobre comemoração. E aqui a gente pode entender que nosso momento de culto é uma celebração a Deus, é uma festa, e nós nos alegramos ali e oferecemos isso ao Senhor. Então, a dança, para mim, ela é sim viável nos cultos hoje, na igreja moderna de hoje, feita da maneira certa, feita com temor, com orientação certa, com propósito certo, decentemente, sem sensualidade. Bom, e tudo aquilo que vocês já sabem que eu compartilho aqui no canal, né? As orientações corretas. Tem muita gente por aí fazendo de modo errado. E por isso muitos pastores não aceitam a dança em suas igrejas, porque as pessoas estão fazendo de modo errado, sem santidade, sem zelo, sem temor, sem o propósito certo, sem ser uma forma de adoração. Então é isso, gente. A dança hoje na igreja moderna vai depender muito de como a pessoa pensa teologicamente. Então, o mais importante hoje é o que o seu pastor pensa a respeito do ministério de dança. É a visão que ele tem a respeito do ministério de dança. Se ele apoia, amém. Glória a Deus por isso. Aproveite e exerça o seu ministério. Se ele não apoia, ore para que Deus revele a ele a vontade, a visão, para que isso mude. Gente, então esse foi o vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha sanado as suas dúvidas, ou parte delas, e que o Senhor possa nos orientar em tudo, desde as situações até as decisões, tudo o que se passar dentro do Ministério de Dança, amém? E sempre se aconselhe com o seu pastor, o seu melhor conselheiro depois do Espírito Santo de Deus, amém? E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva no canal e coloque aqui embaixo nos comentários perguntas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, tá bom? E até a próxima, a paz do Senhor e tchau!